radiodifusora e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês até 1 da tarde, sempre trazendo uma pauta interessante, um conteúdo interessante, e hoje não será diferente, minha gente. Hoje aqui nos estúdios, o Festival Paredes Vivas. O que significa um Festival Paredes Vivas? Umas paredes que andam, que se comunicam com a cidade. Elas não andam, mas se comunicam com a cidade, né? Eu tô aqui com o Pedro Frazão e a Bianca Foratori. Eu ia falar Foratori aqui. Aliás, gente, eles estão hoje também com uma matéria no Jornal de Jundiaí. Serra do Japi chega às ruas do centro. Durante esse momento aí pandêmico, a gente viu como a arte nos salvou, né? Como a arte salvou nossa saúde mental e como os artistas foram importantes nesse momento de distanciamento físico, né? Distanciamento social não rola porque a gente tem a internet aí para se comunicar com o povo, mas a arte ela se fez mais importante, mais presente do que nunca, né? Bem-vindos primeiro, bem-vindos ao programa, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Tá bom. A arte tem esse poder, né? A arte tem esse poder de transformar os lugares, transformar os nossos sentimentos, né? Fazer a gente passar por um momento como a gente está passando agora da pandemia. A arte traz esse alívio pra gente, né? E a reflexão também sobre tudo que está acontecendo. Então, não sei, a gente se alimenta de arte, então pra gente a arte é super importante. Então, mas eu tive essa conversa algumas vezes aí durante esse momento que a gente estava mais recluso, que a pandemia não acabou, mas tá todo mundo na rua por vários motivos, né? Por necessidade, não acho que botequinho é necessidade ainda, mas o pessoal saiu às ruas, né? Mas eu falo que a arte é tão vital e tão importante que a gente nem percebe que a gente está consumindo, né? Ela faz tão parte do nosso dia, porque a gente pensa em arte, pensa nas expressões artísticas só no teatro, né? Na coisa fora de casa. Mas todo mundo fica em casa ouvindo música, consumindo conteúdo audiovisual, enfim, de diversas formas, né? E a gente nem percebe, a arte não importa, mas você está ali com o rádio ligado, você está ali na televisão, você tem um quadro na parede, você tem um livro na estante, né? É incrível isso, né? O pessoal começou a dar valor, né? E a arte, a gente não percebe, e aí acho que quando a gente traz um projeto como esse, né? Onde escancara um projeto artístico numa parede de 450 metros quadrados, não tem como passar desapercebido. E aí as pessoas percebem como a arte está nas pequenas coisas, está em casa, como você falou, né? A gente tá falando aqui, gente, da pintura, tem um nome bonito para isso, mas sabe aquela lateral do prédio que geralmente é meio cinza, meio descascada? Pois é, ali tá virando um museu a céu aberto, um quadro a céu aberto, uma arte a acesso de todos, né? A gente teve aí no início do governo Dória, né, um apagão de obras de arte na 23 de maio, ali ficou tudo cinza, né? Queria saber como vocês viram esse momento, assim, vocês ficaram felizes, assim, de pintar tudo de cinza? Oh, muro novo pra pintar! Porque foi um pouco revoltante, né, você trazer o cinza, né, São Paulo já é cinza, né, aí você apaga todas as expressões artísticas dali. Como que foi esse momento? Não, feliz não foi. Exposição fetal. Sim, foi um desrespeito muito grande com ali não só com os artistas, mas com o dinheiro público também, né? Então eram projetos que a gente faz. Os projetos não são nossos, né? São da cidade. E o projeto da 23 de maio, como você citou, era um desses também. Então era um projeto oficial, né, da prefeitura. E aí a gente ainda tem essa cultura da velha política de quando o novo assume, ele quer implantar, quer imprimir sua cara, na verdade. Quer imprimir sua cara, né? E ali foi um crime que aconteceu ali. Sim. Mas a arte tem esse poder de transformar, né? Então, e quando é necessário apagar tudo, a gente apaga também. Então essa semana um skatista e artista negro em São Paulo foi assassinado na Vila Madalena. E aí o Beco do Batman, que hoje já não é mais o beco que era há 20, 30 anos, mas ainda tem a representatividade, hoje vira muito mais um cenário de fundo de foto pro Face. É um lugar de instagramável. Né? E aí os artistas, os amigos do Nego da Vila, do Nego Vila, pintaram o beco inteiro de preto em protesto. E aí é triste, porque a gente vê nas redes sociais pessoas que não vivem isso, né?
muitas vezes se preocupando muito mais com aquele fundo colorido que estava do que com a vida, Ai, que dó, que foi perdida. E foi apagado pelos próprios artistas, então todo mundo está de acordo e concordando com o que está acontecendo. Deixa eu falar, a Bianca falar um pouco, eu estou falando demais aqui. Não, aqui a gente tem uma hora para falar, fiquem tranquilos. Bianca, você está pintando o paredão num prédio. Gente, para quem não sabe, estou aqui no prédio da Difusora, aqui no edifício La Torre. Aí outro dia deu uma subidinha aqui no teto aqui do prédio com o Sonequinha, que eu não sabia que tinha. Ó, fiquei aqui de 2004 a 2008, já vai fazer 2 anos que eu voltei para a rádio e eu não sabia daquele teto lá, porque já quer fazer umas festas naquele terraço, né, Soneca? Tudo bem? Vamos fazer uns francamente ao vivo com banda de lá, muito bem. E aí vi o pessoal pintando, tinha uma equipe lá, o andaime montado, enfim. Primeiro, você não tem medo de altura não, gata? Eu tenho medo de altura, eu morro de medo de altura, tenho vertigem, é uma coisa doida, assim, mas é um desafio, né? Como tive outros também que a gente acaba superando, então quando veio essa proposta eu encarei como desafio a questão da altura, que eu tenho medo, e também da responsabilidade do projeto, né? Sim. Mas aí a altura você vai acostumando, conforme vai passando os dias, nos últimos dias a gente já tá indo. Tem cinturão de segurança, tem tudo ali. Tem equipamento, tem o cinto, tem a trava lá, tudo certinho, capacete. Então a gente fica mais tranquilo, né? Porque quando a gente pensa em arte na parede, e eu considero o picho também uma expressão artística completamente legítima, né? Os pichadores têm um lance da competição de um subir mais alto que o outro, mas sem equipamento de segurança, nada, né? O desafio é ali na... Não sei se é loucura, né? O desafio é o desafio dos moleques, de quem picha mais alto, enfim, né? Sim. E sem nenhuma segurança, Até né? tem um picho lá, né, em cima do prédio, que estava lá quando a gente chegou, e a gente fez a arte para baixo desse picho e virou uma composição só, né? Mas é impressionante, assim, quando eu cheguei lá em cima, nunca tinha ido, né, pintar uma antena, então quando eu cheguei, vi onde eles picharam, falei, meu Deus, é muita coragem, né? Subir aqui sem nada. Não, porque você subiu pelo elevador, pela escada, com certeza, né? E com equipamento de segurança, com balancinho, tudo. Então eu não me imagino chegando lá, então é muita coragem mesmo, assim. Os caras vestidos de Homem-Aranha aqui nos prédios, porque às vezes eu olho os bichos e falo, caramba, como esse cara conseguiu subir ali, tipo, num esquema completamente clandestino, né? Porque o cara não tá no elevador, subiu no terraço do prédio, foi lá, né? Sim. Equipamento. E a gente considera, são expressões artísticas também, né? São movimentos sociais, são expressões artísticas, e a gente tem esse cuidado, né? Porque a gente também tem as nossas outras expressões artísticas também, a gente não faz só em pena, assim, só parede oficial bonitinha como essa. E como a Bianca falou, existiu uma preocupação de respeitar o espaço. O picho que já tinha. E isso é muito nosso, né? Às vezes as pessoas estão de fora, mas peraí, você está respeitando alguém, fez algo ilegal. Mas não sou eu que vou julgar. São os defensores de prédio, de concreto, os defensores de vidraça. Sim, né? os defensores de vidraça. As pessoas que defendem banco, essas pessoas têm o mesmo perfil, assim, em geral, exatamente. Né? E aproveitando esse ponto de segurança, é importante porque eu vejo em rede social, muita gente comenta, né? Então, o festival é super organizado, né? A gente está autorizado em todas as esferas que pode, é um festival oficial. Todos os artistas e assistentes passaram por treinamento. Então existe uma certificação para você poder subir no balancinho desse, então não é só pegar e subir. Então existe essa segurança, esse treinamento, porque uma característica do festival é que todos os artistas nunca pintaram um prédio desse tamanho. Então, falando um pouquinho agora do Segura aí um pouquinho, então, segura um pouquinho. Ó, eu ainda quero continuar falando de picho aqui, quero falar dos artistas que estão pintando em pena. Nome científico de verdade que chama isso pra falar bonito, gente, é em pena do prédio. Mas agora eu vou chamar uma musiquinha, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Difusora, gente, rolou um som aqui e neste intervalo o telefone tocou, a gente não tem muito hábito de atender telefone aqui. Desde quando eu assistia Bozo no SBT, eu achei que não era uma boa atender telefone ao vivo. Tô brincando, gente. Mas eu quero mandar um beijo pro Luiz Carlos Piccolo, de 73 anos. Ele escuta todos os dias, ouvinte assíduo aqui da Difusora. Ele escuta francamente, gente. Ele falou que adora minha risada. E falou que viu hoje no jornal a foto
da arte da Bianca aqui na empena do prédio e falou que vai pedir pro cunhado dele passar de carro para ele ver, porque tá de quarentena. Ai, que lindo. E ele falou que ele tá apaixonado, ele ama a Serra do Japi, é um paulista, e falou que adorou a foto, ele tá louco pra conhecer. Queria que você falasse um pouquinho da obra Escuridão. A gente já vai voltar a todos os assuntos aqui, Pedro, fica tranquilo. Só pegando esse gancho aí da ligação, né? Como foi a escolha da figura, né? Quando o Pedro entrou em contato comigo, ele especificou que teria que ser alguma coisa relacionada à sustentabilidade, porque é o tema do projeto, né? Tem a ver com a questão ambiental e tal. E aí eu parti disso e tentei adaptar meu trabalho e tentar casar o meu trabalho com o tema, né? E o meu trabalho fala muito sobre mulheres e fala muito sobre mulheres racializadas, mulheres negras, indígenas. Tem esse recorte. Tem, né? Esse recorte e então eu achei que a causa ambiental e a causa indígena, né? O movimento indígena, uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então esse foi o ponto em comum que eu achei entre o projeto e o meu trabalho. E aí eu resolvi trazer isso também por uma questão da origem da nossa cidade, né? Que a nossa cidade tem uma origem indígena, eram esses povos que habitavam aqui antes que a narrativa ficou como se fosse uma cidade só italiana. Exatamente. Né? E não é. Teve a imigração italiana bem depois, né? Mas muito antes era uma terra indígena aqui, né? Então, os povos indígenas daqui foram exterminados, né? Foram escravizados. Bandeirantes que eu digo, exatamente, né? Uma história bem triste e as pessoas não sabem, né? Dessa parte da história da cidade. Então, eu achei que seria uma homenagem, né? Que seria uma forma de relembrar quais são as nossas origens lá atrás, de trazer uma mulher indígena como o centro desse trabalho e também trazer alguns elementos que para mim representam a Serra do Japi, que também Japi é uma palavra indígena, Jundiaí, e a serra como essa questão da natureza, né, dos recursos. Então aí eu trouxe um desenho que lembra uma ondinha, que tem a ver com o nome, o significado de Japi, tem a ver com águas, enfim. E aí, esses elementos representando tanto a Serra do Japi como esses povos originários que habitavam aqui a região, né? Cara, e é tão importante, francamente, ele me deu uma oportunidade de conversar com muita gente fora da minha bolha, né? Da minha bolha do dia a dia, né? E aqui eu tive a oportunidade de entrevistar mulheres que agora mulheres que militavam no movimento antirracista, no movimento feminista e no movimento negro, né, essas pautas integradas, e se descobriram indígenas. Não sabiam que tinham essa ancestralidade, mesmo porque a família também não tem... Quando você não está no livro de história, né, quando você não tem foto, quando você não tem ali a família cultivando, né, essas informações, meio que sua história se perde, né? E eu conheci uma mulher que as pessoas ainda... A avó dela era uma mulher indígena. Ela foi atrás das raízes dela e descobriu essa ancestralidade, está resgatando, mas ela ainda é cobrada, você não é indígena, você é negra. Como se não fosse possível você ter, né, essas duas ascendências, né, na tua vida e na tua história. Né? É um pouco de ignorância isso, Sim. Né? Porque na verdade o indígena ele é uma identidade étnica, cultural. Então você pode ser ruivo e ser indígena, você pode ser preto, retinto, cabelo crespo e ser indígena, porque é uma questão de identidade cultural. E quando a gente perde esses laços, né, não sabe qual que é a nossa ancestralidade, de repente você reencontra isso, você vai atrás, né, de saber, a gente diz que a pessoa está em retomada dessa identidade. Então, o indígena, né, os povos indígenas, eles não se importam com essa questão da aparência, né? Então, porque criou-se o mito de Iracema, né? Tem aquele tom de pele, aquele cabelo, as próprias expressões artísticas, né? A pintura, a literatura, sempre descreveram a mulher indígena daquela forma, né? A Iracema, a Potira, seja lá qual for a novela, né? As representações sempre foi o mesmo biotipo, né? Então tudo que foge daquilo não tem direito de ser, né? Não tem direito ao resgate. Você tem que entender que o indígena ele também participou da miscigenação, né? A gente acha às vezes que o indígena ficou cristalizado em 1500 e não. Ele também, assim como os negros, como os brancos, ele se misturou
com as outras raças, né? Sim. De algumas formas, alguns casos de formas violentas, Bastante opressivas, e em outros casos, né, mas depois posteriormente, de forma, como os indígenas também se misturaram muito com os negros. Aqui em Jundiaí também tem uma pesquisa que eu vi outro dia, um artigo, uma pesquisa acadêmica muito interessante que fala sobre isso, sobre esse grande número de relações, de casamentos que houve entre mulheres indígenas e homens negros aqui na cidade de Jundiaí. Então a gente tem que sempre considerar isso, né, que as coisas vão se modificando. Mesmo porque houve um processo de eugenia no Brasil, né, não foi exclusivo de Jundiaí, que aqui acabou que a gente tinha linha férrea, os imigrantes vieram, né, para ocupar o espaço de mão de obra antes de pessoas escravizadas, né? E aí vieram os italianos com a promessa de terra, mas na verdade era um processo de branqueamento do Brasil, né? Eles queriam realmente apagar todos esses anos que escravizaram pessoas e que exterminaram povos, né? Os povos originários. E Jundiaí mesmo tem uma dificuldade em contar essa história, né? Para si, olhar para si dessa forma, né? Por isso que eu achei importante, né, trazer resgatar essa história, essa matriz da cidade, porque, como eu te disse, muita gente nem sabe que existia indígenas aqui, né? E o nome da cidade é indígena, né? Acho que tem um cemitério indígena aqui no centro, não tem então, essa diz que história? sim. Eu queria, na verdade, gente, se alguém estiver ouvindo aí, tiver mais informações sobre isso, até preciso dar uma buscada melhor, porque me parece que onde foi construída ali a igreja a central, ali, parece que tinha um cemitério indígena. E seria interessante resgatar isso para a cidade, né? Para a cidade também se reconhecer de outras formas, para além da festa italiana, né? De expressões mesmo, né? Todas as festas que a gente tem aqui são voltadas para os imigrantes. Sim, sim. Né? A festa portuguesa, a festa italiana. Nativos da terra. Por isso é importante a arte, né? Trazer essa reflexão mas e essa dá uma releitura. dorzinha, não dá, Pedro? O pessoal que se depara dá uma dorzinha no sentido de você revisitar uma história que você ainda conta, que foi contada para você e você ainda está reproduzindo. Sim. Você quebrar sua certeza, se desconstruir, entender que a cidade é algo maior do que você deseja, ou maior que sua história, a história da tua família. Sim, mas esse é um processo necessário, né? Como em São Paulo, eu me incomodo muito em ver o monumento aos bandeirantes, por exemplo. Sim. Então, e eu tenho... Borba Gato, tá ali. Borba Gato, e eu tenho amigos, eu me considero ativista, né, do outro trabalho que eu faço, que é onde eu utilizo a arte como ferramenta para os meus ativismos, e eu conheço outros ativistas, e principalmente negros, indígenas, e para eles, eu fico imaginando, você se coloca na pele do outro, você ter um monumento daquele, né, exaltando o grupo que exterminou um povo. É muito duro, é muito duro. Então, e a gente só não quer, eu falo, né, a gente dentro dos nossos privilégios, né, a gente só não faz essa releitura e só não enxerga se não quiser, né, ou é má vontade ou é mau caráter. Mas as informações estão aí, né, hoje, ainda mais hoje, né, 2020, acesso à informação todo mundo tem. Então você escolhe o caminho que você quer seguir. Aliás, assim, acesso à informação todo mundo tem, porém hoje também é permitido que várias narrativas tomem conta desses processos de conhecimento, né? Nós temos aí alçado a filósofo uma pessoa que, né, vamos combinar que tem uns gurus aí, gente, que, né, não tá rolante, né? Verdade. Mas também tem esse processo todo de desinformação, de, por exemplo, uma pessoa que é o chefe maior de Estado ir num programa de TV e falar que não tenho culpa da escravidão, não tenho dívida histórica, não escravizei ninguém, nossa, os negros se escravizavam e vinham pra cá porque eles se escravizavam, o português nem pisou na África, né? Eu lá em Portugal, os caras olhando pra minha cara, sério isso que tá acontecendo no Brasil? Eu falei, gente... Esse peso eu não carrego, né? Mas essas narrativas, quando vem uma narrativa de desconstruir e de validar as outras histórias também, enquanto construção de um povo, quando ela é exposta, vem a narrativa contrária, de quem quer preservar tudo isso que está aí, tá ok? E aí as pessoas também ficam se segurando, as índias não foram estupradas, elas transaram porque elas queriam, né? Porque a mulher nunca é estuprada, né, gente? Vamos combinar. Enfim.
E os negros vieram porque já existia escravidão na África, eles vieram porque o comércio era deles e, enfim, não é culpa dos portugueses, né, esse comércio de seres humanos, né. Então essas narrativas também estão muito fortes aí, né, para pautar principalmente o discurso liberal, né. Sim, e isso, mas é uma mudança lenta, né, a gente sempre acha que é lenta, porque é óbvio, a gente gostaria que fosse mais rápido, mas existe, mas também a gente tem uma leitura dentro da nossa bolha, né, Sim, então, por exemplo, eu tenho um filho que vai fazer 9 anos, a leitura dele sobre descobrimento do Brasil, que a gente aprendeu sobre descobrimento do Brasil, na escola dele especificamente, é totalmente diferente. Então não fiquei surpreso porque a escola é uma escola que tem já uma visão bem progressista nesse sentido, e eu fiquei super feliz quando estava falando sobre o tema desse ano, se não me engano, foi indígena. Então é um trabalho pequeno, né? Sim. Se a gente pega, a gente está falando de um país... Talvez a gente não colhe esses frutos diretamente, mas talvez a geração do seu filho ali tenha isso mais presente, né? E não é porque a gente não vai conseguir que a gente não precisa fazer. Então Ah, a gente não, tem que plantar, claro, e tem que plantar e tem que acreditar, porque isso é o que a gente acredita que é o certo. Porque esses pequenos avanços que a gente vê hoje também foram de pessoas que vieram antes da gente, que vieram antes, né? Então isso é super importante. Eu fui me deparar com a história dos bandeirantes e entender e pegar asco daquela escultura, na verdade, quando em 2009 eu fiz um documentário sobre os bandeirantes. Em 2009, não sei nem quantos anos eu tinha, eu sou de 81, não sei fazer essa conta porque eu sou de humanas. Não precisa. Mas já era meio velha, gente, já tinha saído da escola, já tinha feito faculdade e tudo mais, e eu não tinha ideia da história dos bandeirantes nesse recorte que tira ele da bandeira das cidades como um herói, sabe? Assim, de entender quem eu era, não é uma coisa legal, sabe? Assim, e também é um confronto, assim, né? Porque é como se não se eu emburrecesse, mas é como se tudo que eu soubesse até ali fosse invalidado. E aí você tem um outro processo de, tá, que informação é certa? Onde eu coloco isso que eu sei agora? O que eu faço com isso? É um choque, né? Quando vira essa chavinha assim, e aí dali pra frente é a sua vida inteira você indo desconstruindo esses conceitos, essas coisas que a gente tem como ponto de partida, como certo, como direcionamento sempre, né? E aqui nos estúdios da Rádio Difusora a gente está falando sobre ativismo, que na verdade a gente está falando de um monte de coisa, né? A gente está falando da desconstrução de uma sociedade e como as expressões artísticas colaboram para esse processo, né? Porque, por exemplo, uma empena pega um incauto ali que começa a se questionar e tentar entender, porque todo mundo quer entender, né? Porque ninguém fala, eu não sei, eu não entendo, também tem isso, né? Todo mundo quer entender do que se trata, né? E a gente está falando do resgate, aí uma obra de arte que resgata um pouco da história de Jundiaí, a escolha de uma mulher, né? Vai ser só esse em Jundiaí, a gente vai ter mais, vai ter tipo, todos os prédios terão uma obrigatoriedade por lei de terem as suas empenas ali. Seria ótimo, mas infelizmente em Jundiaí, desse projeto que a gente está fazendo, esse é o único desse projeto do festival, né? Então, o Festival Paredes Vivas. Aproveitando, quem quiser entrar, festivalparedesvivas.com.br. Vou deixar linkado aqui neste vídeo para você que está ouvindo no Spotify, você vai no YouTube, pega o link, para você que está ouvindo na rádio, depois você vai no YouTube e pega o link. Isso, boa. E o festival é composto por 5 prédios, né? Então, esse é um PROAC. É um PROAC. Então, só para entender, gente, PROAC é aqueles que todo mundo fica xingando, né? Aquela verba pública que usa para viabilizar projetos culturais, tudo tem uma prestação de contas. Eu só disse isso para a gente reafirmar aqui que é tudo aprovado pelo Estado, né? Sim, não tem ninguém ali ilegal pendurado numa cordinha. O PROAC ele é um programa de incentivo do governo do Estado, né? E aí a gente escreveu esse projeto. Esse é o edital. É um edital, então a gente escreveu esse projeto já tem quase 2 anos. E por causa da pandemia a gente teve que readaptar, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso. E aí esse projeto é composto por 5 prédios, então a gente escolheu as cidades, e a gente escolheu cidades que não tenham essa expressão artística de uma empena pintada. O fio condutor de todas as empenas é sustentabilidade, então na hora que a gente fez essa curadoria de escolher os artistas, o nosso critério para escolher artistas eram artistas que nunca tinham pintado em pena, que eram da cidade, então existe uma preocupação muito grande em valorizar a cultura local de cada cidade,
Então você é prova aqui da nossa equipe. A nossa equipe, o máximo que dá, ela é da cidade. Então a fotógrafa que está acompanhando, a Júlia que está acompanhando, salve Júlia, ela é daquele daqui, estúdio. o produtor local é daqui, o Grilo. Então a gente, o máximo que dá, a gente aproveita da cultura local. Os artistas são da cidade, então é um jeito uma maneira de reconhecer o trabalho e servir como exemplo também para as crianças que estão chegando. Então, com certeza, quando uma menina começa a subir essa rua e olha e vê e fala, nossa, o que é aquela menina lá em cima pintando? Ela se projeta naquela, ela fala, é possível, eu não preciso só seguir a profissão A, B e C. Sim. Eu posso ser isso também. Tem um caminho, né? A Bianca, para conseguir isso, a história dela é muito legal e ela precisou, né, acabar saindo de Jundiaí, foi para São Paulo e voltar é um reconhecimento muito grande, né? De você se mostrar como mulher, como artista, como isso é uma profissão. Eu não estou brincando de desenhar. Às vezes precisa tomar uma distância, né? Ainda mais em Jundiaí, que tem, né? Assim, você tem que ser advogado, médico, engenheiro. No interior é mais difícil, né? Você sonhar com outras profissões que não são as tradicionais e não tem tantas oportunidades e não tem tanto incentivo para isso também, né? Mas eu sempre fui incentivada pela minha família desde criança a né, perseguir esse sonho com a arte. Tomei outros caminhos, fiz faculdade de moda, enfim, fui para outros lados, mas eu acabei voltando para esse lado. Então, porque vamos combinar que moda também não é um lugar que você sai muito das expressões artísticas, né? Eu sempre acho que moda, para além do que as revistas mostram, né? É também um ato de se colocar socialmente, né? É uma expressão cultural, né? Também concordo. Foi por isso que eu escolhi fazer, porque é uma coisa que eu gosto dessa expressão, através com o corpo como suporte, enfim. Mas aí, por uma questão de que eu não consegui entrar nesse mercado, foi muito difícil, né? Porque também isso ninguém conta. Você vai sair dessas profissões tradicionais, mas às vezes você vai entrar em alguma coisa que você tem que ter um que indica, né? Que tem que ser... Sim. E eu não tinha, estava lá em São Paulo sozinha, tinha minha família aqui, enfim. E aí eu acabei saindo dessa área e voltei para a arte, né? Você desenhava já? Porque assim, a gente pensa moda e a gente pensa passarela, casting, várias coisas, né? Mas também tem a galera que desenha, né? Que você sempre desenhou, isso era presente na sua vida, a questão do desenho, porque eu lembro de te acompanhar na época quando você começou a tatuar, isso eu lembro. Você vinha pra Jundiaí e falava, gente, vou estar em Jundiaí, procurando estúdio. Eu, desde que eu me lembro, assim, desde criança, tanto que esses dias eu fui na Mas desenhava bem? Menina, sou suspeita pra falar de mim, né? Mas assim, modéstia à parte, olho meus desenhos com 3 anos de idade, com 4 anos, e os desenhos super detalhados, uma faca, um garfo, uma colher, escrito faca, garfo, colher, sabe? Umas coisas assim, tipo, todas detalhadas, eu desenhava. E aí, esses dias eu fui na casa do meu pai e vi uma caixa lá que ele guarda, que tem desenho meu da vida inteira. Gente, eu pego meus desenhos de 3 anos, de 40, é o mesmo desenho. E orando. Porque a gente vai perder a habilidade, né, de ter um computador. Sim. Então, sempre estava desenhando, sempre estava em festa de família, churrasco, eu sempre estava num cantinho com folha e papel. Então, mas mesmo assim foi difícil, né, quando eu escolhi seguir essa carreira, porque no início não tem muitos incentivos, eu não sabia, né, tipo, que nem o Pedro falou, edital, eu não sabia o que era isso, não sabia que existia essa possibilidade, a gente não conhece, né. Então eu acabei indo para São Paulo e consegui outras oportunidades lá, tanto que o meu primeiro mural, né, grande foi lá em São Paulo. Então para mim eu fico feliz demais de poder voltar e fazer isso na minha cidade, que na verdade era o meu objetivo inicial, né. A gente não quer, nem sempre a gente quer sair de onde a gente está, mas às vezes é necessário. E é importante, né, se olhar de fora, ter uma visão panorâmica, até pra gente se reconhecer e reconhecer qual que é o nosso lugar ali. Sim. Em que lugar a gente ocupa e como a gente quer ocupar também esses espaços, né? Ainda mais voltar pra casa, né? Ela é altamente, traz altas questões existenciais, né? Me fala uma coisa, quais são as burocracias para pintar? Você vai lá no porteiro, fala, porteiro, quero pintar aí a parede. Nossa, muito difícil. Saber como funciona. Nossa, isso é muito legal, porque as pessoas vêm agora, né? São 2 semanas de trabalho e a gente já está
essas 2 semanas a gente está tão tranquilo porque é a execução do trabalho. Sim, é a parte a fácil. parte, não, a parte fácil não. Olha, Fabiano, que é a parte fácil, é a parte da artista. É a parte da artista, já está feito, mas aqui foram, eu acho que a gente já está uns 4, 5 meses de projeto mesmo, né? Sem contar quando escreveu, ano passado e tal. Execução mesmo. Execução, e aí existe essa busca pelos prédios, e aí isso é interessante falar porque aqui eu acho que deve ter tido uns 80 nãos antes de ter esse prédio. Gente, o pessoal de prédio, por que não? Agora, eu tenho certeza que deve ter gente ouvindo que vai querer agora, porque eu Mandem entendo... aqui pro Francamente, a gente vai negociar essas empenhas aí. Mas eu entendo esse não, né? Porque é uma quebra de paradigma. Então eu falo, em São Paulo, a gente tem uma empena pintada em cada esquina. Sim. E todo mundo tira fotinho. E todo mundo tira foto. Pois é. O nosso questionamento lá em São Paulo, por exemplo, é outro hoje, né? Eu me incomodo muito que a gente está com empenas extremamente comerciais em São Paulo. Então, por exemplo... Ambev, né? Não. Bebendo Coca-Cola, Papai Noel bebendo Coca-Cola. É isso mesmo, tem capa de álbum de artista que saiu. Estão pintando hoje, essa semana, um lançamento de um jogo de videogame. O capitalismo tudo pertence, né? E lá a gente tem uma cidade, tem a lei Cidade Limpa que teoricamente está sendo burlada, mas enfim, a gente... Então, por isso também a nossa necessidade de trazer, sair desse eixo de São Paulo e trazer para o interior. E aí nessa busca pelos prédios, é uma burocracia muito grande. Quando o prédio é residencial, você precisa ter assembleia, aprovação de todo mundo. Em BH tem um festival que chama Festival Cura, que é um festival lindíssimo, e eles estão com um problema agora, porque conseguiram aprovação em assembleia, porém uma pessoa votou contra, e agora essa pessoa judicialmente está querendo que apague a empena. Gente, mas o que leva uma pessoa? Preconceito. Ali para mim, é a minha leitura. Ali é um caso claro ali de racismo e de uma pessoa que não aceita ter uma expressão que não aquele acredita ou que ele entende. Tentar o Caravaggio no pintar prédio no prédio dele. ali. Senão Não sei se o Caravaggio também é capaz de ele não gostar. Não gostar, né? Não, talvez, eu pensei no Caravaggio que ele é meio tenso. É intenso. intenso. Captada, né? Mas, e até, então nessa busca pelos prédios, aqui a gente teve a felicidade muito grande de, aí também na hora que a gente começou a buscar, a gente busca prédios, às vezes prédios de um dono só, né, de uma família, onde você consegue ter uma burocracia menor para aprovação. E isso a gente está falando do prédio, aí depois tem o prédio, tem PROAC, tem prefeitura, tem... A prefeitura precisa liberar também, para além do prédio, é um prédio privado. Esse prédio é meu, sou dona aqui, gente, não sou, hein? Mas sou dona desse prédio, vem aí, Pedro, vamos fazer. Eu preciso de uma liberação da prefeitura? Não, porque e sim, né? Vamos lá, não e sim. Você não precisa... Saudação ao sol ali na prefeitura. Você precisa fazer uma saudação ao sol, porque teoricamente você não precisa, tá? Então o prédio pode, por conta própria, autorizar essa pintura. Aqui a gente toma um cuidado porque a gente está numa região próxima ao centro, então existem proteções ao centro histórico. Sim. Então a gente submeteu esse projeto, então a gente conseguiu essa autorização aqui. Mas também não é um lugar tão crítico aqui. Mas em São Paulo tem preocupação com prédios tombados, então existe como em todo, existe um prédio tombado em São Paulo que foi pintado, isso gerou muito problema, então existe essa preocupação, a gente tomou todos esses cuidados antes, mas realmente não é fácil conseguir um prédio. Mas o que eu falei, depois que faz o primeiro, as pessoas percebem a potência da arte, como ela transforma, como ela revigora, né? E aí começa, mas o primeiro já foi. É uma questão de autoestima para a cidade, né, gente? É uma questão de se reconhecer, e, enfim. E é um estímulo, né? A arte, a cultura, quando está no seu dia a dia, é um estímulo. Então, uma coisa é você passar aqui de ônibus, né, 6 horas da tarde, lotado, e aquele cinza, aquele concreto, aquela coisa. Outra coisa é você indo e vendo arte pelo caminho, e vendo expressões culturais pelo caminho. Isso vai dando um pouco de leveza no dia a dia, claro, que é tão pesado já, né? Claro que eu venho, né, pra rádio todos os dias, eu paro o carro ali embaixo, eu venho andando, não tem como não dar um sorrisinho. Não tem como passar naquela calçada estreita que você tromba com um poste e não olhar e tipo ter um alívio ali pra alma, pro dia, né? Alguma coisa vai acontecer com você. Alguma coisa vai acontecer. Sim, porque tem essas coisas que te atravessam, você querendo ou não. Você não tá pensando naquilo, mas aquilo já te atravessou, né? A gente fala, não tem como desver. Não tem como desver. Não tem. E é uma... Por exemplo, o Banksy, um artista inglês, tal, conhecido, onde o rosto dele não é conhecido, enfim. Ele tem um dos livros dele, ele fala sobre
como a propaganda ela rouba os nossos horizontes, né? Então a gente sai da rua, sai na rua e você vê uma propaganda de cigarro, por exemplo, já viu, aquilo já foi impactado, E aí eu tenho uma preocupação muito grande nisso, eu faço esse paralelo em relação à arte também, né? Tanto aos projetos que eu estou envolvido, ou quando eu estou pintando, o que eu estou querendo passar com aquilo, né? Aquilo, eu preciso realmente daquela mensagem naquele lugar. O que eu estou querendo despertar nas pessoas, né? Pedro e Bianca, que hoje... Nossa, parece nome de filme da Disney, né? Pedro e Bianca. Comigo hoje aqui nos estúdios também tá o João e a Júlia. Nossa, gente, vocês tudo, né? Tudo ornando os nomes, gente. A gente falou aqui de ativismo, a gente falou de bicho, né? A gente vê hoje grandes grafiteiros. Eu não sei em que momento isso virou uma conversa para a galeria de arte, né? Que momento que a rua virou um papo. Que hora que o capitalismo cooptou essas pessoas e falou, Exato. Grafiteiros, venham que agora a arte urbana faz total sentido nesses espaços onde se consome, se paga por arte, né? Eu lembro quando eu assisti aquele documentário Picho, também foi abriu a mente, assim, né? Tem uma galera que é alfabetizada no Picho, só lê Picho, não lê. É uma loucura aquilo eu entendi, falei, gente, olha que coisa grande. E tem um documentário, eu pelo menos só conheço Picho, assim, de documentário que discorre bem sobre o assunto, assim, e faz a gente ficar na outra bolha entender, né? Porque também antes eu olhava ali e falava, agora eu olho e fico, quem será que é esse? Antes, um tempo atrás, eu já reconhecia, fulano veio para Jundiaí, sabe? Assim, então a gente já vai entendendo de quem que é a letra, não sei o quê. Mas você citou os Gêmeos aqui no intervalo, né? Os Gêmeos hoje tem exposição. Eles estão com uma exposição na Pinacoteca agora, tá lindíssima. E o legal dos Gêmeos, assim, de falar, né? Pode ser até clichê falar deles, mas eu moro perto deles, então eu acompanho o dia a dia. Na esquina de casa tem tag deles, né? Tag, pra quem não sabe, é quando assim, o seu nome com uma caneta, enfim, pequeno. Então tem várias modalidades dentro de expressões artísticas na rua, existem várias modalidades. Os Gêmeos não abandonaram. O extintor também. Também o extintor agora é ótimo. Então o extintor ele dá uma agilidade, principalmente para protesto e para ativismo, é ótimo. E aí você está falando dessa relação da galeria, né? Então os Gêmeos, eles são, né, se for pensar nesse corte, eles são o principal expoente do Brasil em termos de obra de arte de galeria. Então eles são representados por uma grande galeria em São Paulo, são representados no mundo inteiro. No começo eu fiquei com medo de rolar uma Romero-britização dos Gêmeos. Então, eles tomam muito cuidado com isso e eles continuam. Se você for domingo de manhã e sair às 8 da manhã pela região do Glicério, é capaz de você encontrar com eles pintando. E hoje até percebe, eles nem postam tanto no Instagram, acabam postando no dia seguinte, justamente para não ter isso, porque é a diversão deles. Sim. E aonde eles estão com os amigos e com os filhos não dos amigos. Não deixaram as ruas, é isso, né? A rua ainda é o lugar criativo deles, né? E como tem artistas também que mal começam a pintar e já querem, por necessidade de pagar boleto mesmo, né? Sim. E já querem começar. Não, eu acho justo o artista ser pago. Eu acho que tem que ser pago. Tem que né? ser. O criativo tem que ser pago. E como se for as galerias, hoje começa a ser interessante para a galeria ter no quadro dele, no portfólio deles, ter um artista com uma visão mais urbana. Mas os artistas também não são bobos, eles percebem quando estão sendo usados, né? Quando estão sendo usados dessa maneira. Então, a cena da arte ela é muito complexa, né? Então, a gente tem porque virou uma coisa de galeria, porque também virou uma coisa da arquitetura e de design de interiores, né? Hoje você tem esses prédios, esses flex, né, da Augusta, que 35 metros quadrados, mas tem uma parede de cimento queimado e um grafite, gente. E você vai pagar apenas R$1 milhão num lugar privilegiado. Então também existe essa outra conversa, né, não é de cooptação. Eu acho que o artista tem que ser pago primeiro, né? Claro. Que bom que eles estão ocupando esses espaços, né? Mas como nada foge ao capitalismo, essa conversa também, ela passa, né, por esses interesses, né? O grande problema que eu vejo do artista quando ele vai para a galeria é ele perder a essência dele, né? Então, a partir do momento que ele tem um curador que começa a direcionar o trabalho dele, e ele começa a produzir ele começa a produzir não o que ele produz, mas o que ele acha que é vendável, o que ele está de olho naquele público que compra.
eu acho que a médio e curto prazo esse artista vai sentir que ele fez uma escolha errada. O problema é assim, para você entrar numa galeria já com poder criativo sobre a sua obra, você já tem que ter construído uma história antes. E, ironicamente, você constrói na rua de forma ilegal, né? Sim. Então, é contraditório. Então, né, como construir uma história, né? Talvez um projeto como este, do Paredes Vivas, ele te deu um currículo e uma bagagem legal, no sentido de legalizada mesmo, para você acender outros espaços, né? No mais, como você vai vender um trabalho? Olha, eu fiz aqui esse grafite nesse Politeama, ficou lindo, porém estou sendo preso, eu preciso pagar, sei lá. Mas sabe, assim, como olhar para esse mercado e o artista conseguir pagar boleto, sabe? Porque é uma linha imaginária. O que acontece é que a gente se junta muito, né? Então, é muito comum os artistas, quando começarem, se juntarem com outros artistas e montarem bazares e fazerem exposições. E aí onde o artista começa a ter esse primeiro contato também, né, da produção da obra dele e ver a aceitação da obra dele para o público, começa a reparar que, né, voltando a falar da exposição dos Gêmeos, lá a gente vê muito claro, assim, tem muita foto de trabalho da rua, tem muito registro de trabalho da rua, e aí de repente tem uma área que é a seção de galeria deles, que é acervo deles e acervo de colecionadores que cederam para a exposição na Pinacoteca. Gente, eu comecei a olhar aquilo e falei, não, agora isso é outro nível, é outro mundo, outro nível de trabalho, outro nível de dedicação, mas ele não chegaria naquela obra de $500 mil, para falar só para a gente botar um estratosférico, se ele não começasse pintando na rua e se ele não fizesse o rolê de todo domingo com os amigos da trio dele. Então, não sei como é que é pra Bianca, mas você é comum os artistas se juntarem e começarem, que você busca força nos seus iguais, né? Sim, você tem que ser validado de alguma forma, né? Não adianta só eu fazer e não ter, né, notícia do meu trabalho, assim, no sentido... E a validação não vem no post do Facebook, no like, né? Simplesmente não. Então, pra mim, como eu comecei nas artes visuais, né, na pintura de tela mesmo, a gente, um vai chamando o outro para fazer exposição, e assim, no início você não recebe nada, né, tipo, eu acho que eu nem lembro se eu vendia, acho que eu nem vendia minhas telas, então assim, você paga do seu bolso, né, o material, você paga do seu bolso a passagem, os projetos, é tudo você patrocinando, né, aquele projeto sem expectativa nenhuma de receber né, um retorno daquilo. Mas aí você tem que ir fazendo isso, e assim, esse momento da minha vida que eu comecei, que fui fazendo essas exposições, a primeira que eu fiz foi aqui em Jundiaí mesmo, foi ali naquela galeria do Politeama. Na Ferracini. Isso, do Politeama, foi um projeto também, acho que era da Mostra Delas. E aí eu participei ali, foi a minha primeira, depois participei ali na Pinacoteca de Jundiaí, do Pretas Incorporações. Então, assim, são coisas que vão te ajudando no seu início, né? Vão te dando visibilidade, você vai conhecendo as pessoas do meio, fui conhecendo outras colegas de trabalho. E dali surgiram oportunidades também de trabalho remunerado, de outras coisas que foram vindo depois e que não teria acontecido comigo se não fosse essa junção de possibilidades, né? Eu lembro que em 2012, 2011 eu me deparei com um grafite do Estranho daqui de Jundiaí, fiquei apaixonada. Aí ele pintou uma tela, eu mudei os móveis da minha sala e pintei uma parede só pra ter a porra do quadro dele. Eu falei, minha primeira obra de arte foi um grafite. Tá na minha sala até hoje, foi cenário aí de todos os francamentos que aconteceram remotamente, né? Que demais. E deixa eu, aproveitando falar disso, né, as pessoas às vezes querem saber como que eu posso ajudar um artista. Comprando obras de artista. Então, a gente como artista existem várias maneiras. Você tem obras que a gente chama de originais, onde você tem uma tela. E é muito comum você ter gravura também, né? Serigrafia, né? Vai ter gravura dessa tela aqui, gente? Vocês podiam, né? Ter umas gravurinhas. Então, tem um negócio ainda que eles não sabem ainda. Por favor, quero. Talvez, bem provável que sim. Eu peguei umas serigrafias do Kramer também, que faz grandes... Sim. Acho que tem duas dele. É demais. E eu tenho gravuras, assim, desde o início, porque eu encontrava que era uma maneira de você falar, eu não tenho nem bolso nem parede para poder ter o que eu gostaria.
Então, quando você encontra uma gravura, é uma maneira de você mostrar que você está apoiando o artista e fortalecendo o trabalho dele, né? Então, e tem que apoiar o trabalho independente mesmo, né? A pessoa fica comprando esses quadros de réplica, reprodução, impressão, né? Enfim. Vai num lugar, numa loja e nem sabe quem fez. Nossa, gente, isso é uma coisa que agora, hoje em dia, é uma coisa que eu percebo, assim, eu faço questão, assim, de... Quando eu tenho bolso, né, gente? Tem umas paredes em casa ainda, mas os bolsos, às vezes, né, pandemia, então, a gente tá segurado porque, né? Mas a gravura dá, você, assim, ao invés de comprar uma print na Tokstok, sim. Gente, põe algo real, né, de alguém que fez, alguém que soou ali em cima, alguma coisa pra você, né? É tão gostoso quando você tem uma obra, né, que você conhece o artista, você conhece o trabalho dele, sabe quem é. Chega em casa e fala, nossa, que tal coisa? Eu falo, meu amigo, gente, meu amigo. Eu fico muito orgulhosa. Eu falei que eu vou pendurar em casa todos os que eu tenho, assim, dos colegas que eu comprei. E vou chamar as pessoas pra conhecer meu acervo em casa. Isso é muito chique. Já quero a Bianca original já pro meu acervo. Gente, ó, acabou o programa. Quero sites, páginas, contatos, quero data pro retorno de vocês aqui no programa. Bom, do festival, festivalparedesvivas.com.br, ou também no Instagram, o nosso @paredeviva, tá? No Instagram é no singular. E é isso, Bianca. O meu Instagram é bforatori, e meu site é biancaforatori.com. E tem minha lojinha também, que tem meus prints lá, tem uns originais também. Muito bem, acabamos de lojinha. Loja biancaforatori.iluria.com. No Iluria. Eu vou deixar linkado aqui todos esses links, esses arrobas e tal, né, pra quem quiser. Gente, apoiem artistas, incentivem artistas. Quando vocês passarem aqui na Siqueira, aplaudam, façam reverência. Porque realmente ficou muito bonito, assim, ficou muito... Não é estética, é que é mais fácil a gente pegar pelo lado da estética, né? Mas é por tudo que aquilo carrega, né? É tão importante a gente ter consciência disso, né? Estou atravessada. Já quero fazer festa aqui em cima, fazer um rooftop com os artistas aqui. Já quem tem pena desse, em breve também. Mas obrigado, gente. Obrigada mesmo. Legal, imagina, obrigado pelo convite. Não, e a gente volta para outras pautas. Não, Já percebeu que aqui vai se deixar. Se deixar. Até 5 da tarde aqui. Eu vou virar o quê? A Fátima Bernardes na Rádio Fusão. Eu vou ficar até às 6 agora, porque agora é o meu horário. Tô brincando. Gente, é isso, ó. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença. Obrigado, João. Obrigado, Júlia. Vou ficando por aqui. Soneca já me tirou do ar, porque assim funciona. Beijo, fiquem bem, bebam água, consumam arte e agora fique com foca no Enem. Tchau, Soneca. Pensando aqui. É assim, ó. Tira o microfone. Francamente, com Tainã Franco.